bom dia, feliz Páscoa a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. Hoje, domingo de Páscoa, a Páscoa do Senhor, aleluia, aleluia. Deixe seu like, compartilhe e iniciemos o nosso encontro desta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E invoquemos a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria, vem, Espírito de conselho, vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos com a virtude da Tua inspiração. Habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração das pessoas, na boca das pessoas, nos olhos e nas mãos das pessoas. Neste dia, manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Amém. Ouçamos com muita atenção a página do Diário da Serva de Deus, Madre Leônia, do dia 30 de março de 1975. Sempre conhecer e compreender a hora presente, o mundo contemporâneo, Cristo ontem, Cristo hoje e Cristo sempre. A sua ressurreição caracteriza a crucificação como acontecimento de salvação para nós. A ressurreição tem o caráter de prova indiscutível da divindade de Jesus. Todos os cristãos devem testemunhar Cristo. Doemo-nos cegamente ao amor. Jesus tem necessidade de almas generosas. Tem necessidade do nosso coração, das nossas mãos, do nosso espírito para agir e manifestar a sua força. Ele é prisioneiro no tabernáculo, é a força motriz e nós devemos ser a sua ação. Jesus espera almas generosas que aceitem oferecer-se sem reservas. Procuremos ser nós estas almas generosas. Coloquemo-nos à disposição do amor. Vivamos o nosso ideal. Desprendamos o coração de tantas pretensões. Procuremos ver tudo com os olhos do amor. Visto com os olhos da fé, tudo se torna um instrumento para a nossa santificação. Cada alma jamais sobe até Deus pelo mesmo caminho percorrido por uma outra alma. Senhor, faze Tu, eu me dou totalmente a Ti. Confio, abandono-me, obedeço. Contigo na dor, contigo na glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Leônia de Jesus. Vamos ouvir o relato da ressurreição no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo,
aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo corria mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Ressuscitou! Cristo ressuscitou, aleluia! É o transbordamento da alegria pascal. É a alegria da ressurreição do Senhor, depois da morte, depois do sofrimento, a vida nova. Essa é a razão da nossa fé. Jesus não morreu apenas, mas após a morte houve a ressurreição, uma vida nova. E essa ressurreição nos garante que a vida em plenitude resulta de uma existência feita de dom e serviço em favor das pessoas, em favor dos irmãos. A ressurreição de Jesus é um exemplo concreto da doação total. E Madre Leônia nos lembra que todos nós devemos testemunhar Cristo ressuscitado. Devemos nos doar cegamente ao amor de Deus, esse mesmo amor que Ele derrama sobre nós. Jesus, Ele tem necessidade de pessoas generosas, tem necessidade do nosso coração, tem necessidade das nossas mãos, do nosso espírito para agir e manifestar a sua força, para que possamos testemunhar a ressurreição. Que Deus está vivo, presente, atuante no nosso meio. Ele é aquele prisioneiro no tabernáculo, diz Madre Leônia, prisioneiro que nos espera para adorá-lo. Ele é a nossa força motriz, diz Madre Leônia, e nós devemos ser a sua ação, devemos ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, para ir, para alcançar todos os necessitados. E Ele conta conosco, pessoas generosas, pessoas que possam consumir, gastar as energias a serviço do Reino. Que nessa Páscoa o Senhor nos conceda esta graça da doação total, de sermos testemunhas do seu amor, sermos testemunhas da sua ressurreição, da vida nova. Que essa Páscoa renove a nossa fé e que permita-nos testemunhar o agir incrível desse Deus que morreu na cruz, mas que ressuscitou e nos deu a vida nova. Que nós sejamos assim um transbordamento desta alegria pascal. Que Ele nos ajude a vivermos intensamente esse tempo pascal, esse dia da Páscoa, e possamos comunicar a todos, sobretudo aqueles que estão mais próximos de nós, a alegria de pertencermos a Deus, este Deus que é vivo, presente e atuante, ontem, hoje e para sempre.
Obrigada a você que nos acompanha, que é sempre fiel no nosso canal Santuário em Casa. Obrigada a você que nos ajuda a divulgar a causa de beatificação da serva de Deus, Madre Leônia. Coloque nos comentários abaixo a sua intenção de oração para que possamos colocar aqui no túmulo da serva de Deus, Madre Leônia, e também possamos rezar por você, por suas necessidades, por aquela sua intenção. Uma feliz e santa Páscoa. Que Cristo ressuscitado continue protegendo você em suas necessidades. Que a serva de Deus, Madre Leônia, interceda por você e por suas necessidades. Feliz Páscoa! Ressuscitou!